fervor, para que eu ponha o meu viver nas mãos do Salvador. Vive em mim, Santo e bom Consolador, limpa do mal meu coração, reine nele só amor. Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Mais um domingo onde podemos estar juntos, adorando e exaltando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem, espero que todos vocês estejam se cuidando. Hoje nós estamos promovendo essa mudança no horário do nosso culto. A partir de hoje, o nosso culto do domingo começa às 18 horas. E nós esperamos que todos vocês, tanto através da internet como de forma presencial, que possamos estar juntos adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero, nesse primeiro momento, nessa chamada à adoração, eu quero convidar você a fazer uma leitura bíblica lá no livro dos Salmos, o Salmo de número 128, que diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu queria agora, nesse momento, convidar você a fechar seus olhos, curvar sua cabeça, onde você estiver. Se você estiver sentado, não tem problema, no sofá da sua casa, que você nesse momento pare um pouco e vamos falar com o Senhor, agradecer a Deus por esse momento que Ele nos possibilita de estarmos juntos para glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos falar com o Senhor. Maravilhoso Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Nós te agradecemos, Senhor, por este momento que mais uma vez, pela tua misericórdia, o Senhor nos possibilita de estarmos juntos. Que esses momentos, ó Deus, que vamos passar juntos aqui, nós te pedimos nessa noite que o Senhor nos abençoe. Abençoe o meu irmão, a minha irmã que está conectado conosco. Abençoe o meu irmão e a minha irmã que estão lá no templo, de forma presencial, te cultuando, tributando louvores e adoração a ti, Senhor. Nos faz, Senhor, ter um coração puro e sincero diante do Senhor. Nos ajuda a nossa família, abençoa aqueles que estão precisando, Senhor, necessitados de uma palavra, de um ombro amigo, de um abraço, que eles sintam-se abraçados pelo Espírito Santo de Deus nessa noite. Conduze-nos nessa noite a uma adoração a Ti, que possamos sentir a Tua presença de forma real e verdadeira em nosso meio, em nossas vidas, e que tudo que fizermos aqui que seja para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Nós Te agradecemos demais, Senhor, por esse momento. Demais por esse momento de podermos Te cultuar, Te adorar. Nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos e amados irmãos. Eu convido você nesse momento a um momento de louvor, de adoração. Vamos louvar ao nosso Deus, vamos nos alegrar na presença do Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz que na presença
do Senhor há fartura de alegria. Bendito seja o nome do Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos louvar ao Senhor. Senhor, de todo meu coração.
meus queridos irmãos, depois desse momento de leitura bíblica, de louvor, de adoração, onde também falamos com o Senhor através das nossas orações, eu queria convidar você a receber a palavra de Deus nessa noite. Durante o período do carnaval, teve um evento muito legal, muito interessante, lá na IPI Central de Cuiabá, do nosso amigo e irmão pastor Drailton. Um congresso de jovens e adolescentes com o tema Permaneça. E eu queria nessa noite compartilhar com você a palavra que foi ministrada no último dia 14 de fevereiro, nesse evento, no congresso Permaneça, onde foi ministrada pelo nosso amigo e reverendo José Drailton, da IPI Central de Cuiabá. Espero que o seu coração esteja sedento em ouvir a palavra do Senhor. Espero que essa palavra que será ministrada nessa noite abençoe a sua vida, te fortaleça, te traga um conforto, um ensinamento, porque é a palavra de Deus, mas que através dela a sua vida seja abençoada e o nome do Senhor seja glorificado. Então, meu querido e amado irmão, eu queria convidar você neste momento a ouvir um cântico de louvor ao nosso Deus e logo em seguida receba a palavra de Deus para a sua vida, para que você seja abençoado, para que você seja abençoada em nome de Jesus. Vamos ouvir e receber a palavra do Senhor nessa noite. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, sempre fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Quero compartilhar com você uma palavra nessa perspectiva, né? O tema da mensagem desta noite é permaneça, recomece, avance e confie. Vamos lá? Permaneça, recomece, avance, confie. Vamos ler juntos o texto da boa palavra do Senhor que está em Hebreus, capítulo 10, do verso 32 até o verso 39.
Hebreus, capítulo 10, do verso 32 ao verso 39. Diz assim a boa palavra de Deus. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidades de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz, não se alegra minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem, dos que voltam atrás para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Palavra de Deus para nós. Amém? Nós oramos, mas quero convidar você para orarmos mais uma vez. E eu gostaria que você orasse pedindo: Deus, fala o meu coração. Eu gosto de dizer, quando a gente começa o culto, quando eu estou conduzindo a liturgia, nós não vimos a igreja para assistir um culto. Nós vimos a igreja para oferecer o nosso culto, oferecer nossa adoração, nosso louvor, a nossa oferta, oferecer nossa vida como expressão de adoração, de exaltação, não para ser um espectador, mas para se render e entregar o que de melhor a gente tem nesse tempo, congregacionalmente, em forma de adoração. E quando a palavra é proclamada, é muito importante que eu e você todos tenhamos a expectativa de que Deus fale ao nosso coração. Porque se entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, independentemente de quem seja a pessoa que esteja comunicando, sempre que a Bíblia é lida e proclamada com verdade, com humildade, na dependência de Deus, Deus fala ao nosso coração. Então, meu desejo é que Deus fale ao seu coração. Que Deus fale ao seu coração. Que Deus fale ao seu coração. Como assim falou o meu? Permaneça. Recomece. Avance. Confie. Nós refletimos que é difícil tomar decisões certas. É ou não é? Diante de tantas situações, diante de tantas oportunidades, diante de opções, temos o desafio de tomar decisões certas. Porém, mais difícil do que tomar decisões certas é permanecer nas decisões certas que nós tomamos em um determinado momento da nossa vida. Algumas vezes temos boas iniciativas, mas em função dos desafios, das dificuldades, dos problemas, das pressões da vida, nós tendemos a desanimar, tendemos a parar, somos inclinados a seguir o caminho mais forte, que é de voltar, o caminho mais fácil, que é de voltar atrás, que é de desistir. Temos iniciativa, mas nem sempre temos, como disse alguém, acabativa. Começamos, mas temos dificuldade de permanecer, de perseverar, encarar os desafios, tudo aquilo que se coloca diante de nós como
contratempos e adversidades, e aí, via de regra, somos inclinados a seguir o caminho mais fácil da desistência, de parar, de voltar atrás. Enquanto as coisas caminham leves, fluentes, estamos animados, e a decisão foi boa, e vamos avançar. Mas quando percebemos os problemas, quando inimigos se levantam contra nós, quando somos frustrados em relação às expectativas que tínhamos, via de regra, o caminho que se apresenta para nós como caminho largo é: desista, volta atrás, se renda, se entrega. Geralmente é essa proposta que vem para mim e para você. Eu tenho observado que isso é em todas as áreas da nossa vida. Aqueles que falam de investimentos, li um texto falando sobre investidores esses dias, e o especialista estava dizendo que algumas pessoas fazem investimentos assertivos, mas como a bolsa, o mercado varia, quando a bolsa varia, o mercado varia, quando há uma alternação do mercado, algumas pessoas se precipitam e já ficam ansiosas, ficam com medo e já vão lá e sacam o valor que investiu. Aí diz os especialistas que essa pessoa, por não ter perseverado, ela perdeu o valor da baixa do mercado e ela deixou de ganhar os rendimentos que viriam depois, se ele esperasse até o final do ano. E aí, porque não permaneceu, porque não perseverou, não só perdeu parte do que investiu, como deixou de ganhar aquilo que estava reservado quando o mercado viesse à alta. Mas eu também observo esse comportamento naquelas pessoas queridas que estão com um pouco acima do peso, estão desejando perder peso. Via de regra, quando começa motivado. E motivado começa já a perder o peso no primeiro momento, é legal, perde bem. Mas depois a situação vai ficando mais difícil, não perde tão fácil como estava perdendo no início. E em função dessa dificuldade desse momento, termina que desistindo do firme propósito que havia abraçado em relação à sua saúde e ao seu peso. Mas percebemos também isso acontecer em relação às pessoas que decidem por aprender um novo idioma. Via de regra, no início, são as palavras mais fáceis. I love you, my girlfriend. Olha só, viu? Estou abusando do meu inglês. E é fácil aprender, mas depois vem um negócio complicado, né? Que eu nem dou conta de dar o exemplo aqui. E aí o que é que acontece? Não dou conta mais de continuar. E os especialistas dizem que era exatamente nesse momento que, se perseverasse, começaria a aprender e a desenvolver, até então conhecer uma nova língua. Todos nós, eu e você, temos essa tendência, a tendência de ficar no conforto, a tendência de não ser cobrado, de não querer, não desejar ser cobrado, a tendência de não querer fazer um esforço a mais, a tendência de ficar acomodados, a tendência de não querer lutar para alcançar aquilo que desejamos, queremos, mas temos a tendência de não nos dispor a pagar o preço por aquilo que desejamos e queremos. E eu e você sabemos, todos nós sabemos que os vitoriosos, os vencedores, os que recebem o resultado, os que celebram a vitória, são aqueles que perseveram, são aqueles que decidem permanecer, são aqueles que decidem não desistir, não voltar atrás, a despeito das dificuldades, das pressões que aconteceram. Na vida espiritual, na caminhada com Cristo, não é muito diferente também com muitas pessoas. Quando nós ouvimos a boa palavra e ela tocou os nossos corações, ela despertou a fé em nós. Que dia, que experiência maravilhosa. E tudo ficou colorido, os louvores bonitos, irmãos amáveis, e quanta coisa boa, parece que todo mundo é perfeito, que o mundo é perfeito, que o mundo é belo, que o mundo é o céu, naqueles primeiros momentos em que nós confessamos Cristo como Senhor e Salvador.
Mas, como Jesus já havia dito, no mundo tereis aflições. Aí, quando chegam os dias em que passamos por momentos difíceis, aflições, quando temos algumas perdas, quando nos decepcionamos, quando nos frustramos em relação à expectativa que criamos de alguém, o que é que nos ocorre ao coração? É melhor parar, é melhor desistir, é melhor voltar atrás. Mas também na vida cristã, a vitória não é daqueles que param, que desistem, que voltam atrás. Jesus Cristo falou, escrevendo, dando a mensagem para João em Apocalipse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, fazendo-nos entender que a vitória, o galardão, a recompensa é para aqueles que perseveram em meio aos desafios, às dificuldades dos dias difíceis. E por isso que nessa noite eu quero falar para você 4 coisas importantes, olhando para o escritor da carta aos Hebreus, contexto em que eles viviam dificuldades, dores, em que já tinha sido falado de referência de pessoas que passaram por momentos difíceis, por perseguições, alguns foram comidos por leões, alguns lançados para ser queimados ao fogo, alguns foram apedrejados e outros crucificados naquele contexto por causa da sua fé. O escritor da carta aos Hebreus chega a dizer que alguns foram cerrados pelo meio. E ele diz: homens dos quais esse mundo não era digno, porque eram consagrados, piedosos, dedicados ao Senhor, e tiveram a fé firme, inabalável, e não obstante toda a perseguição, preferiram perder a própria vida, a perder a vida eterna em Cristo Jesus. E por causa disso eles já estão com Cristo, aguardando a mim e a você, aguardando aquele grande dia. E para que eu e você então nos juntemos àqueles que já estão lá, e para que eu e você possamos então celebrar o grande dia da festa, a festa do Cordeiro, o encontro com Cristo, o encontro com o Pai, e para que eu e você, enquanto aqui estivermos, possamos triunfar sobre os desafios, sobre os inimigos, sobre todas as dificuldades desta vida, nós precisamos, considero pelo menos 4 coisas fazer. A primeira coisa é: permaneça na sua fé em Cristo. 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 É necessário que você tenha essa firme decisão no seu coração. A decisão de permanecer na fé que um dia foi gerada em seu coração pela palavra de Deus que foi ministrada a você. De permanecer na fé que o Espírito Santo gerou na sua vida quando você ouviu a palavra, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É o que diz o escritor da carta aos Hebreus, no verso 36 que nós lemos, diz: com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Temos necessidade de perseverança, e a palavra perseverança é sinônimo de permanecer. Perseverar é continuar no mesmo lugar, continuar na mesma posição, continuar na mesma direção, o mesmo que permanecer onde está e na direção que está seguindo. Não pegar os atalhos, não voltar atrás, mas seguir firme na fé que um dia você abraçou. Permanecer em Cristo é ter a firme convicção de fé nele, de que nada nem ninguém vai nos afastar da comunhão com ele. Nada nem ninguém pode, deve nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Permanecer em Cristo é a firme decisão de alicerçar, de construir, de estabelecer a nossa vida nele e em sua palavra. Foi ele quem disse que o homem que ouve suas palavras, a pessoa, a mulher que ouve suas palavras e as pratica, é semelhante àquele homem que decidiu construir a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos e a chuva e sopraram e bateram contra aquela casa, e ela não caiu,
porque ela estava edificada sobre a rocha, e disse Jesus: assim são aqueles que ouvem e praticam a minha palavra. Em outras palavras, está dizendo assim são aqueles que permanecem firmes na minha palavra e constroem a sua vida alicerçada na minha palavra. Ele falou aos discípulos no capítulo 15, os versos de 4 a 5 do Evangelho de João, ele disse: se permanecer em mim, eu permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar nem o fruto, se não estiverem em mim. Se, porém, permanecerdes em mim, que sou a videira, e vós os ramos, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A base para uma vida produtiva, para uma vida frutífera, para uma vida vitoriosa, para uma vida que resiste os desafios da nossa existência, é uma vida que permanece em Cristo, que faz raiz em Cristo, que alicerça a sua vida, a sua caminhada, a sua história em Cristo. Minha palavra para você hoje é: decida permanecer em Cristo. Decida construir a sua vida, seus negócios, seus sonhos, os seus projetos em Cristo. Ele é a rocha inabalável, que não se abala diante de qualquer situação que você possa imaginar. Nele, eu e você encontraremos sempre segurança, estabilidade para a nossa vida. Então, primeira coisa, permaneça. Segunda, não só permaneça, mas se por alguma razão você tropeçou, recomece. Recomece se você tropeçou. Porque é bem verdade que se tomamos decisões assertivas e seguimos bem, como falei no percurso, muitas vezes nós tropeçamos. E é próprio da nossa condição humana, da nossa falibilidade, no percursos, como disse o apóstolo Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu quero fazer, esse não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, muitas vezes nessa luta entre a ação do Espírito e a natureza pecaminosa, tendemos, com a liberdade que nos é dada pelo Espírito Santo, fazer mau uso dessa liberdade, ou do livre-arbítrio, ou da nossa razão, e escolher desobedecer. E tropeçamos. E quando tropeçamos, sentimos as consequências do tropeço. Mas acredite, não é porque você tropeçou que tudo está perdido. Não é porque você tropeçou que você precisa ficar no lugar caído. Não é porque você tropeçou que você precisa ou deve voltar atrás e desistir. Se você tropeçou, a palavra de Deus para mim e para você é: recomece. Recomece. E eu gostaria que você pensasse: tem alguma área da sua vida que você está tropeçando? Tem alguma área da sua vida que você tropeçou? Tem alguma área da sua vida que você caiu? A palavra do diabo para você é: você está destruído, destruída, você não pode mais, você não tem mais chance, você não tem mais oportunidade. A palavra de Jesus para você é: meu filho, recomece. Minha filha, recomece. Se o diabo diz que é ponto final, em Deus a sua vida tem reticência. E Cristo é a reticência para mim e para você, indicando que a gente pode continuar a nossa caminhada. Eu e você não precisa ficar prostrado, parar ou se entregar, porque tropeçou em algum momento na caminhada. Eu já vi alguns exemplos de maratona, em que as pessoas estavam correndo, e correndo bastante, e teve situação que chegou a tropeçar. Já viram vários exemplos desse, maratona? Sabe o que é que eu acho interessante nessas maratonas? Essa disposição de ir até o final daquelas pessoas. Sabe aquela australiana, era australiana? Que em passos trôpegos, ninguém lembra de quem foi o vencedor daquela Olimpíada. Mas a gente pode não lembrar o nome daquela mulher, mas a gente sempre vai lembrar o nome daquela mulher que com poucas forças, que com passos trôpegos,
ela vai, não desiste, e ela chega até o final. Ela decidiu perseverar, não quis parar, não quis desistir, não quis voltar atrás. Eu vi um dia desse um caso em que o rapaz caiu e os outros passaram na frente. É uma coisa linda, o que tinha passado na frente, parou, voltou, ajoelhou, estendeu as mãos e levantou. Aquele que tinha caído, perdeu o posicionamento dele. E eu penso que, às vezes isso acontece com a gente na caminhada. Pode ser que isso tenha acontecido com você, e você tropeçou, mas olha, você pode contar com a gente nessa caminhada. Você pode contar comigo nessa caminhada. Você pode contar com o irmão que está ao seu lado nessa caminhada. E mais do que isso, eu e você, ainda que tropecemos, podemos contar com as mãos estendidas do Senhor Jesus, para nos levantar e seguir conosco, assim como aquele rapaz que foi levando o seu amigo que tropeçou. Se porventura você tropeçou e caiu em algum momento, hoje Jesus estende as mãos para te levantar e está ao seu lado para caminhar com você. Jesus está aqui para te levantar e está ao seu lado para caminhar com você. Ele não desistiu de você e Ele não desistirá. Então, recomece, gente boa. Recomece. Recomece. Quem sabe é recomeçar a dedicação que você tinha antes. Quem sabe recomeçar a vida de oração que você tinha antes. Quem sabe recomeçar o estudo da palavra que você tinha antes. Quem sabe recomeçar o desejo de falar de Jesus que você tinha antes. Quem sabe recomeçar a disposição de adorar a Deus. Quem sabe recomeçar a disposição de falar do amor de Jesus para outras pessoas. O que é que precisa recomeçar? Então recomece. Na caminhada, Jesus sempre nos chama a recomeçar. A igreja de Éfeso começou bem, começou animada, mas na caminhada desanimou. E Jesus falou para aquela igreja: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te e volta ao teu primeiro amor. Volta a praticar as primeiras obras. A Bíblia fala de um cristão chamado Demas e ele é citado 3 vezes nas Escrituras. O primeiro lugar que ele é citado é lá em Filemão 1:24, fala: Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. Demas é citado como cooperador do apóstolo Paulo. O segundo texto é Colossenses 4:14, quando o apóstolo Paulo diz: sauda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Agora já não fala Demas, meu cooperador, fala só Demas. E aí, tristemente, depois o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Primeiro, Demas era o cooperador, animado, motivado, disposto. Depois era só Demas, talvez só estava ali. E infelizmente Demas foi se esfriando. E agora diz que ele, amando o presente século, tirando o olhar de Cristo, começando a olhar para o mundo, foi seduzido, foi atraído de tal maneira, disse o apóstolo Paulo, que abandonou a caminhada, a missão, a jornada. Que Deus livre você e me livre, que Deus nos livre desse esfriamento e desse abandono da nossa fé, mas que a gente recomece motivados no Senhor. Eu preciso dizer para você que eu já vivi essa experiência de desânimo da caminhada. Esse ano vai fazer 32 anos que eu conheci Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E o primeiro ano foi, como eu falei para vocês, e o segundo ano, e o terceiro ano, e aí eu comecei a olhar para uma série de situações. Comecei a tirar o meu olhar de Jesus, de Cristo, da palavra, e comecei a olhar algumas pessoas. E as pessoas eram imperfeitas como eu. Eu era mais que alguns mais que eu, mas todas imperfeitas. E eu não percebi as virtudes, mas eu dei foco nas imperfeições. E quando eu comecei a olhar para aquelas pessoas, eu comecei a desanimar, infelizmente.
Mas não foi só por isso, eu comecei a olhar de onde eu vim para o mundo, dos prazeres que eu tinha vivido. Eu já falei para vocês que eu fui solto na buraqueira. Eu fui muito precoce, né? Dos meus 12 aos 17 foi uma vida entregue ao pecado. E eu não vou nem entrar nos detalhes, que não vale a pena. E aí, naquele período difícil de adversidade, tirei o foco de Cristo, olhei para as falhas das pessoas, comecei a olhar para as seduções do mundo, e eu pensei comigo, eu vou desistir, eu vou voltar atrás, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais ler a Bíblia, eu não vou mais orar, eu não sou mais crente. Lembro-me como se fosse hoje, minha mãe mandou-me no mercado comprar um produto, e eu peguei e fui comprar o produto. Quando no caminho encontrei com uma cristã, uma serva de Deus muito simples, e olhou para mim e falou, ô irmão Drailton, a paz do Senhor Jesus. Eu olhei para ela e falou, amém, mas eu não sou crente mais não. Ela olhou para mim e falou, então você perdeu a paz? Aquela irmã não sabe até hoje o quanto que aquela palavra foi certeira no meu coração. Eu fui no caminho e aquela palavra ecoava na minha mente e no meu coração. Você perdeu a paz, você vai abandonar a paz, você vai desistir da paz, você vai voltar ao vazio que você vivia antes. Você vai voltar ao mundo de pecado que você vivia antes. E que tempo longo foi aquele. Mas eu comprei e voltei correndo para casa. Entreguei para minha mãe. E na angústia e ao mesmo tempo no quebrantamento que me veio o coração, eu disse, eu preciso ir numa igreja. Eu preciso ir na igreja. Na minha igreja, a terceira igreja presbiteriana independente do Recife, ficava a 7 quilômetros da minha casa e não tinha programação naquele dia. Eu quero ir em qualquer igreja. Então eu fui numa igreja que perto da minha igreja, fui andando, porque eu sabia que lá tinha um encontro de oração. Chamava Círculo de Oração, Assembleias de Deus. E eu fui naquela igreja. Não importava se não era a minha igreja, mas eu só sabia que ali era uma igreja do Senhor Jesus e que ia ser ministrada a palavra de Deus. E eu fui. E quando eu sentei, Deus falou muitas vezes comigo na minha caminhada. Mas naquele dia, parece que tudo era só para mim. E Deus mostrou para mim o quanto que Ele me amava. E que Ele não queria que eu me perdesse, voltando ao mundo do pecado, de ruína e de destruição. E naquele dia o Senhor me levantou, e eu fiz uma oração e disse para o Senhor, Senhor, eu prefiro que o Senhor me tire a vida, a eu ter que voltar para o mundo de pecados. Eu prefiro que o Senhor me leve, a eu viver longe do príncipe da paz, o Senhor Jesus, aquele que deu a vida por mim. E depois daquele dia, nunca mais eu pensei em desistir. Nem sempre estou com a mesma empolgação, a mesma motivação, o mesmo ânimo, com o mesmo vigor, mas sempre com a firme convicção, haja o que houver, venha o que vier, até a morte estarei firme com Jesus, porque se morrer com Ele, morrerei para viver eternamente, e se viver com Ele, viverei para viver abundantemente. E você perdeu a oportunidade de dar um aleluia de presbiteriano. Queridos, se tropeçou, não desista, não volte atrás. Recomece. Recomece. Mas não só recomece no lugar onde você parou. É importante que ao recomeçar você tenha a firme decisão de avançar. Então se recomeça, avance na sua fé em Cristo. Os versos 38 e 39 de Hebreus que lemos diz, todavia o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, não se compraz a minha alma nele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da alma. Não somos dos que ficamos parados, dos que retrocedemos, somos daqueles que avançam para o crescimento, para a conservação da alma, para desfrutar
do melhor de Deus para cada um de nós. Quando o apóstolo Paulo se dirige Oi. Ele diz que, pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento. Paulo fala de Timóteo como alguém que tinha uma fé viva, uma fé verdadeira, uma fé sem fingimento, não a fé na fé dos outros. Eu quero que você guarde essa palavra. A nossa fé não pode, não deve estar apoiada na fé de ninguém. A nossa fé deve estar apoiada em Cristo. Vou repetir. A minha fé, a sua fé não pode, não deve estar apoiada na fé de ninguém. A nossa fé tem que estar apoiada, enraizada, alicerçada em Cristo. Foi o autor da carta aos Hebreus que disse que Ele, Cristo, é o autor e consumador da nossa fé. É nele que a nossa fé nasce, é nele que a nossa fé inicia, é nele que a nossa fé se desenvolve e é nele que a nossa fé se plenificará. Podemos aprender com todos, podemos ensinar e encorajar uns aos outros, mas a nossa fé não pode estar apoiada na fé de ninguém. A nossa fé tem que estar firmada em Cristo. E eu quero encorajar você, meu irmão, minha irmã, a não só se firmar, a não só recomeçar se tropeçou, mas decidir avançar. Avance na sua caminhada com Cristo. Avance na jornada com o Senhor. Foi o escritor da carta aos Hebreus que ainda disse, olha, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aproveite as oportunidades que Deus tem dado a você, a mim, a nós, para que nós possamos avançar na nossa fé em Cristo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A nossa caminhada tem que ser de fé em fé, de glória em glória. Não pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos da vida cristã e você continuar o mesmo. E você continuar a mesma e não avançar, e não crescer, e não aprender, e não viver novos momentos, novas experiências. Não podemos. Todo pai que tem um filho quer ver os seus filhos crescerem. Concordam? Todo pai quer ver o seu filho crescer. O que é que você acha de Deus em relação a mim e a você? Deus quer que a gente cresça. Cresça, meu irmão, na fé. Cresça, minha irmã, na fé. Cresça na graça. Cresça no conhecimento. Não fique parado. Não se acomode. Tem muito mais de Deus para você. Tem muito mais de Deus para mim. Deus é muito mais do que você possa imaginar. E as Escrituras revelam coisas maravilhosas a respeito de Deus. É claro que nós não vamos compreender Deus na sua plenitude, porque nós somos finitos, Ele é infinito, nós somos limitados, Ele é eterno, nós somos criatura, Ele é criador. Então o Criador não pode, a criatura não pode conter o Criador. Então nunca vamos saber tudo sobre Deus. Mas as Escrituras nos revelam aquilo que a gente precisa saber sobre Ele e sobre nós, e o modo como devemos viver, para viver uma vida abundante, para viver em plenitude, até chegar na mansão celestial, onde a vida é plena. E eu quero encorajar você, avance na sua fé, no seu conhecimento de Jesus. O apóstolo Paulo disse, 2 Timóteo 1,12, é por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me vergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito, até aquele grande dia. Não se envergonhava do Evangelho, tinha convicção de que ele tinha crido, sabia a razão da sua fé, e sabia que o Senhor ia lhe guardar até aquele grande dia. Então, avance na sua fé. E finalmente, confie no Senhor, em quem você está firmando a sua fé.
Confie no Senhor. Jesus nunca decepcionou nenhum dos seus seguidores. É verdade que todos os seus seguidores decepcionaram ao Senhor. Não decepcionaram porque Jesus já sabia quem eram, já conhecia cada um deles. Mas foi nos momentos mais difíceis da vida de Jesus que os apóstolos abandonaram ao Senhor. Inclusive Pedro negou Jesus 3 vezes. O apóstolo que disse: jamais te negarei, negou 3 vezes. Jesus desistiu de Pedro? De maneira nenhuma. Jesus desistiu dos outros discípulos apóstolos? De maneira nenhuma. E eles pensaram que Jesus tinha abandonado eles. Jesus não abandonou. Quando Jesus ressuscita, Jesus, através do anjo, diz: vai dizer aos discípulos e a Pedro que eu vou adiante dele. Pedro não estava se sentindo mais um discípulo de Jesus. Por isso Jesus diz: vai dizer aos discípulos e a Pedro, para que Pedro se sinta incluído, se sinta amado, se sinta como discípulo, apesar de ter pecado, e sinta amado pelo Senhor. Foi isso que Jesus fez. E aí, depois que esses homens tiveram essa experiência com Cristo que morreu e ressuscitou, eles tiveram uma confiança tão firme, tão forte, que eles, como falei no início, muitos deles foram apedrejados, outros foram mortos crucificados, outros crucificados de cabeça para baixo e o fogo sobre eles. Foram açoitados, mas eles não abandonaram a fé. Eles não desistiram da fé. Eles não desistiram de Jesus. Eles confiaram no Senhor de todo o seu coração. O verso 35 do texto que lemos diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande galardão. Em outras palavras, não abandone a sua confiança, ela tem uma grande recompensa. Não abandone a sua fé em Cristo, ela tem grande recompensa. E aí o verso 37 diz: não abandone a recompensa, porque aquele que há de vir em pouco tempo virá e não tardará. Está se referindo o texto aqui à volta de Jesus. Aquele que há de vir, virá, não tardará. Algumas pessoas já disseram assim: mas desde que eu entendo por gente que se fala a respeito da volta de Jesus, e olha quanto tempo já passou, e Jesus ainda não voltou. Olha só, graças a Deus que Ele não voltou ainda, porque ainda tem muita coisa que precisa acontecer na minha vida e na sua vida, amém? Porque ainda existem muitas pessoas que precisam serem salvas. E Ele disse que ninguém sabe nem o dia nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. E não tardou para Ele, porque a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. E assim como o ladrão vem que ninguém sabe o momento, assim será a volta de Cristo. E o texto está dizendo: porque ainda dentro de um pouco de tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará. Então fica firme, meu irmão, fica firme, minha irmã, recomeça, avance, cresça, se desenvolva, seja um cristão maduro, idôneo, abençoe outros cristãos. Não se firme na fé de ninguém, se firme em Cristo e decida continuar crescendo na graça e no conhecimento de Deus, fortalecendo cada dia mais a sua vida no Senhor. Para finalizar, quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versos 31 e 32, ele diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Então confie no Senhor. Se Ele deu o próprio Filho dEle por mim e por você, não fará outras coisas que eu e você precisa da parte dEle? Não nos atenderá em outras das nossas necessidades? Eu e você precisamos confiar firmemente no Senhor e Salvador na nossa vida, como diz o salmista no Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor. Em outras palavras, entrega tua vida ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E o filho de Davi, Salomão, na sua sabedoria diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento. Meu querido irmão, minha querida irmã, confie no Senhor.
Ele cuida de você. Ele cuidou de você até aqui. Ele cuidou de você mesmo quando você não sabia que Ele estava cuidando. Ele cuidou de você mesmo quando você não viu e não percebeu o cuidado dEle com você. Você só está aqui, e eu também, porque Deus tem cuidado de nós até aqui. E aí nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E o Deus que cuidou de mim e de você até aqui, é aquele que vai continuar cuidando. Viu, Abraão? Cuidou no Rio de Janeiro e vai cuidar aqui em Cuiabá. Eu lembro de uma história, já falei aqui, mas não estavam todos. Já contei essa história aqui. Um pai tinha uma filha. Pai solteiro, cuidava da sua filha com muito amor e carinho, sozinho. E precisava trabalhar para cuidar de sua filha. Então, sua filha pré-adolescente ficava em casa, enquanto o pai ia trabalhar. E teve um dia que aconteceu uma situação e houve um incêndio na casa daquela pré-adolescente. E aí ela, na agonia, não sabia o que fazer. O fogo começou a aumentar naquela casa, fumaça, e os vizinhos então perceberam aquela situação. Todos correram, foram lá para frente, pediram para ela pular. Pula, 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 e a criança chorando, e a fumaça, e o fogo aumentando. Mas a criança via a altura, não tinha coragem de pular. E aí alguém sabiamente ligou para o pai daquela criança, que pegou o carro e prontamente, na maior velocidade que pôde vir, veio para atender a sua filha, e todo mundo pula, pula, e ela não pulava com medo, e o fogo aumentando. Mas o pai então se aproximou. E conta a história que o pai então foi abrindo a multidão. E quando o pai aproximou-se do apartamento, olhou lá para cima e disse, filha, é o papai, pode pular. A filha, quando olhou e percebeu que era o pai, não pensou nem duas vezes, prontamente pulou, porque ela sabia quem era o seu pai. Ela sabia o quanto que o pai a amava. Ela sabia o quanto que o pai tinha cuidado dela em outras situações. Ela sabia de tantas outras situações que o pai havia livrado. E ela pensou, meu pai pode se acabar, mas ele não vai deixar eu cair e me esborrachar no chão. É claro que o seu pai não vai se acabar porque ele é todo poderoso. Mas tenha certeza, minha irmã, tenha certeza, meu irmão, tenha certeza, adolescentes, jovens, o nosso pai não vai deixar eu e você se esborrachar no chão. Pode lançar sua vida nas mãos do pai, porque ele cuidou e ele está disposto a continuar cuidando de você. Se ele deu o que ele tinha de mais especial por você, deu o seu próprio filho, ou seja, deu a sua própria vida, pode ter certeza, ele vai cuidar de você. Então confie, confie. Jovens e adolescentes, confiem a vida de vocês a Jesus. Sabe, o mundo vai dizer assim, olha, não, você está perdendo sua vida, você está perdendo seu tempo, você está perdendo sua juventude, o mundo é melhor, tem melhor curtição. Disseram isso para mim. E eu tive a oportunidade, como vocês estão tendo, de entregar minha vida a Jesus nessa fase de vocês. E foi graças a ter entregue minha vida nessa fase da vida de vocês, que eu não me perdi no mundo. Ou que até poderia não ter me perdido, mas poderia ter ficado com muitas sequelas. Mas eu decidi entregar minha vida na idade de vocês. E pela graça de Deus, hoje estou aqui, firme, forte, bonito, cheiroso e abençoado. Pelo menos para Sara, bonito. E para minha mãe, embora quando eu nasci ela falou, meu Deus, que menininho feio. Verdade. Mas ela estava profetizando que aquele menino feio seria belo desse jeito. Porque ele tem Jesus na vida. Então galera, fica firme com Jesus, amém? Como é que diz? Permaneça. Vamos lá, permaneça. Recomece. E aí avance. E o que mais? Confie de todo o seu coração. Amém? Bom, meu querido irmão,
Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao fim de mais um culto solene, um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, de mais um domingo que o Senhor nos permitiu estarmos juntos nessa noite, utilizando esse meio tão extraordinário que é a internet, de forma virtual, onde podemos também, mesmo distantes, celebrarmos ao nosso Deus, tributarmos louvores de adoração ao nosso Deus. A minha oração nessa noite é que você tenha uma semana abençoada, uma semana de muita felicidade em seu coração, que o Senhor te abençoe de forma abundante a você, a sua família, a sua casa, que os seus planos, projetos e sonhos sejam os planos, projetos e sonhos de Deus para a sua vida, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós não podemos deixar de lembrá-los a importância e também agradecer a todos aqueles que têm se mantido fiéis nas suas contribuições, seus dízimos e ofertas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Nós somos gratos aos irmãos que têm entregado com tanto carinho, com tanto amor, a sua oferta de gratidão na casa do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, que o nosso Deus continue suprindo todas as suas necessidades, em nome de Jesus. Nos vemos aqui no ambiente virtual na próxima quarta-feira. Até lá, um forte abraço, que Deus assim nos abençoe. Receba, pois, a bênção do Senhor nessa noite. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo permaneçam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. E a igreja diz amém. Amém, meus queridos irmãos. Tchau, um forte abraço. Fiquem todos em paz.